O que levaria um deputado estadual a deixar de concorrer a um mandato eletivo? Olá, eu sou o José Antônio Conte e este é o jornalista Rodimar Oliveira. Nós estamos começando o Parlamento com o Frei Sérgio Gorgen, que vai abordar esse assunto aqui conosco. Ele que disse que é pela primeira vez deputado e pela última também. É isso, deputado? É isso mesmo. Definitivamente? Sim, houve um acordo, na verdade houve uma pressão muito grande para mim ser deputado já em 86, depois em 90, depois em 94, em 98, sempre voltava à baila, né? E sempre tinha, eu nunca quis, nunca fiz questão, nunca pleiteei, mas também tinha um veto da província franciscana. A província franciscana sempre disse que não e não. Padres, freis não poderiam concorrer a cargos eletivos? Não existe isso por princípio. Não existe por princípio. Existe uma, digamos assim, um condicionamento, uma condicionante, né? Em situações especiais, etc. Então, tem certos requisitos que teriam que ser preenchidos. Como uma questão ética, algo assim? Não. É de fato uma tarefa a ser cumprida. Para não misturar. Mas também não é para não misturar, porque isso, na verdade, assim, se eu fosse sacerdote, se eu fosse padre, fosse clérigo, né? Eu sou irmão, sou franciscano irmão. Então eu não faço parte do clero. Então não tem, por exemplo, o chamado veto canônico. Eu teria que, se eu fosse padre, eu teria que me licenciar durante a campanha. Em sendo eleito, o bispo normalmente não me daria uma paróquia para atender, né, porque entende que o trabalho do sacerdote não pode se misturar com política partidária, porque os cristãos podem estar em vários partidos e não pode estar identificando no púlpito da igreja, né? O problema então seria o partido, não seria a vida, a mistura exatamente. Não, porque vários padres são parlamentares em todas as partes do mundo, né? E sem maiores problemas. Nós são vários padres parlamentares no Brasil, inclusive. O federal teve até pouco tempo atrás o padre Zimmermann, Roque Zimmermann. Mas no Santa Catarina tem padre deputado, padre Pedro, Paraná tem padre deputado. Paraíba tem 3 padres deputados. Paraíba. Todos do PT? Não, até tem mais, acho que eu acho que são todos do PT, padres, deputados. Mas tem prefeitos, padres prefeitos que não são do PT, tem padre vereador que não é do PT, quer dizer, isso não é um problema. O clero em todo o mundo sempre participou da política, né? A igreja tem uma norma, no Parlamento Europeu tem vários padres que são parlamentares, por exemplo, né? O que o senhor acha que levaria religiosos a enveredarem para o lado da política? O que não, motiva? Porque são cidadãos, porque acham que o cristianismo não é uma religião da esfera meramente individual, uma religião da esfera pública. Sempre foi, né? Tá certo? Então significa que eu tenho que influir na política também com os princípios do cristianismo, isso não é nenhum problema. Apenas que institucionalmente a igreja tem que ter a sabedoria de fazer com que as duas coisas não se misturem no ponto de vista institucional, né? Então, como eu não sou padre, então não tinha esse problema, esse veto, né? Assim mesmo eu passei por todos os procedimentos. A ordem religiosa que tem a autoridade para dizer se pode ou se não pode. A ordem dá uma orientação, no caso. Tá? Isso. E aí o senhor tem que seguir porque o senhor pertence a ela. Isso, e todas as vezes que a ordem não concordou, eu não fui. Certo. E os padres, os religiosos, muitas vezes são chamados pela visibilidade que eles têm pela liderança que tem nas suas comunidades, não é? Uhum. Acho que foi mais ou menos esse o seu caso. Mais pela minha participação no movimento social. Movimento social. Eu sempre tive um vínculo com o movimento social. São quantos anos, deputados, de vinculação ao movimento social? Desde 79. São 27 anos. Quase 30 anos. Praticamente. Desde que surgiu o MST, eu tenho... Movimento social com carteirinha assinada ou só na hora de concorrer assinou? Não, mas é importante saber, né? Não, eu assinei ficha no Partido dos Trabalhadores apenas em fim de 2000. Eu não era afiliado ao partido. Há pouco tempo. Então eu só me filiei ao partido no ano 2000. Antes eu não era afiliado. 21 anos depois do movimento, então. Exatamente. E por que sempre se vincula os padres? Aquele padre é do PT. Por que sempre? Pelo movimento social, pela presença mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que porque o PT defendia alguns princípios na sociedade que tinha vínculo com teologia de libertação, por exemplo, né? Eu acho que o PT é uma espécie
uma espécie de resultado de todo um processo de organização das bases sociais do Brasil nos anos da ditadura militar, onde a igreja teve uma influência fortíssima, né? As comunidades eclesiais de base, a pastoral da terra, a pastoral operária, a pastoral indígena e a teologia da libertação, que a teologia da libertação deu uma base ideológica diferenciada para a esquerda. Quer dizer, pela primeira vez, e vocês são jornalistas bem informados, vocês sabem que sempre a esquerda, né, se vinculava a correntes exclusivamente marxistas, né? Ou então era a social-democracia que se vinculava a outras correntes. Era muito difícil você ter uma corrente que fosse de esquerda e que fosse cristã, né? Até os partidos social-democratas foram criados para se diferenciar, né? Enquanto que a teologia da libertação, ela criou um diálogo muito rico com o próprio marxismo, mas não se identificou com o marxismo, né? Não se identificou totalmente, não houve uma submissão da teologia ao pensamento marxista. Então isso criou uma corrente diferenciada de pensamento e que organizou muitos cristãos e muitas bases populares pelo país afora. Eu acho que isso deu um diferencial para o PT. Inclusive, eu acho que isso deu ao PT essa aura, né, de compromisso ético. O senhor se considera marxista? Em que corrente o senhor se alinha? Eu não sou marxista. Eu acho que o marxismo tem uma contribuição muito importante para quem quer transformar a sociedade. Mas o marxismo não é uma filosofia, é uma filosofia, claro, mas não é no sentido assim de que tu tenha que ter adesão a um determinado, não é uma doutrina, né? Uma doutrina tem que se filiar a ela. Para mim, a única doutrina a qual eu me filiei é o cristianismo, como doutrina, né? O marxismo é um instrumento de análise da realidade e um instrumento de teórico para a organização política para transformar a sociedade. Nesse sentido, eu aproveito muita coisa do marxismo, mas não apenas. Não só. Mas, deputado, eu ainda não entendia, voltando à pergunta do Conte, o senhor disse que é o primeiro mandato e o último, mas por quê? Por decisão própria ou por orientação da sua congregação? Não, quando o pessoal pediu assim, que insistia que eu tinha que ser candidato, né? Tem que ser, vai ter que ser e tal e coisa, né? Então me encantonaram. Não, mas olha, eu só vou, eu não vou porque minha província não autoriza, eu não vou falar com os freios. O pessoal que o senhor fala é o partido? Não, os movimentos. O senhor disse isso para se livrar. Eu achava que os freios iam negar. O senhor queria que os freios negassem? Mas aí tinha mudado a direção da província e tal, e o atual provincial disse, não, eu acho que os religiosos têm que influir mais na política. Vai lá e nos representa bem e impõe-se. Vai lá e trabalha bem. Aí ele colocaram na parede. Aí eu disseram o seguinte, o provincial anterior sempre dizia assim, qual era a razão final que ele negava? Ele dizia assim, a política só tem porta de entrada. A política não tem porta de saída. E nós não formamos freis para serem políticos, nós formamos freis para atuar com o povo. São tão poucos freis, e a tarefa na política, a tarefa na igreja, é a tarefa prioritária dos leigos. Então o provincial dizia assim, isso é um atestado de incompetência pastoral nossa, que nós não conseguimos formar leigos para atuar na política. Então, os dois argumentos principais que convenceram os freis foi o argumento seguinte, era importante eu vir para a política para garantir a unidade interna dos movimentos, porque senão teria os vários candidatos, nem unificaria os movimentos sociais. Então, um argumento fortíssimo. Né? Parece que está bem justificado, né? E o segundo, que era um mandato só, portanto tem porta de entrada e tem porta de saída. O senhor já foi eleito com essa orientação. É um mandato e acabou. Com esse compromisso. Aí todo mundo dizia, duvido, mas duvido depois que tu entrar, sabe? Tu vai fazer um bom mandato. Acho que mas é essa sensação que fica. Daria até para dizer, não é como provocação. Duvido que o senhor saia, mas parece que já está tudo certo. Então eu disse, não, depois que eu dei a palavra... Não tem mais esse tipo de Foi coisa. ruim, deputado, essa experiência no parlamento? Como é que o senhor avalia? Já que o senhor está saindo, o senhor pode fazer uma avaliação. Né? Não, para mim foi uma cruz, uma tarefa que eu tinha que cumprir, mas não foi uma tarefa que eu gostei de cumprir. Então, eu cumpro com alegria. Não, peraí, qual é o seu entendimento sobre carregar uma cruz? É uma tarefa pesada, uma tarefa difícil. Por quê? É contrária à minha índole. Uma obrigação? Contrária à minha índole não é para isso. Mas o quê? Por sem que nenhum, é contrário? Sem nenhum... tem muita formalidade, tem muitas regras que sabe, a liturgia da função é muito cheia de frescura. O terno e gravata seria um deles? É claro.
primeiro deles. É um deles. Eu digo assim, ó, os quase 45 mil votos que me deram não valem nada se não botar gravata para entrar no plenário. Para começar, né? O senhor já não concorda com isso? Ah, claro que não. Mas não estou questionando. Sim, mas são necessárias regras, não né, tô, deputado? mas não estou, em momento algum... Só não discute isso. Em momento algum, alguém ouviu eu discutir isso. O que o senhor questiona... Porque seria uma, da minha parte, seria assim, bom, se eu considero isso uma coisa secundária, por que eu fazer um palanque de uma coisa secundária? Não faço. Expresso o que eu penso. A realidade é que o senhor não concorda, não é? Expresso o que eu penso e morreu ali. Não discute isso aí, vai embora. Para mim não serve, é isso? Né? Expresso o que eu penso, morreu ali e sigo a vida, né? E o que mais que lhe dificulta? A forma de tratamento, por exemplo, Vossa Excelência, que tem que dizer todo mundo. Não, a relação com o povo. Ah, sim. A relação com o povo. A relação do parlamentar com o povo, na minha opinião, é uma relação viciada. Depois tu vira parlamentar, parece que tu é obrigado a pagar cerveja, quando está numa festa. Tu é obrigado. O senhor paga cerveja? Eu não pago. Não paga. Lhe pagam cerveja? Pago cerveja. Pago assim normal, que nós estamos numa roda aqui, né? Todo mundo paga para mim, como eu sempre fiz, né? Inclusive, quando eu era candidato, aconteceu duas coisas muito peculiares, né? Eu estou saindo de um comício e um cara me pega pelo braço. Diz, Frei, e a sua cerveja? Eu já paguei na roda lá. Não, você tem que pagar duas. As duas do candidato. Não, mas como as duas do candidato? Eu não vou pagar cerveja como candidato. Ah, não. Se o senhor não pagar as duas cervejas para mim aqui, eu não voto no senhor. Aí eu parei, encarei ele de frente, botei as minhas duas mãos em cima do ombro dele, carinhosamente, disse, bom, se o teu voto vale duas cervejas, eu não quero. É melhor não votar. Não quero. Desculpa, fraternalmente, francamente. Esse é o estilo do Frei Sérgio. E mais, vou dizer mais. Eu até tenho condições de pagar duas cervejas para ti. Mas não quero. Mas não tenho condições de pagar para todo mundo que me pede. Não tenho da onde. Mas, eu tenho condições de pagar duas cervejas para ti. Mas quem me garante que não chega amanhã alguém que consiga pagar 4? Então, esse teu voto é um voto desqualificado. Não faça questão. Procure alguém que tenha. E o outro, uma pessoa super amiga. Tá certo? Super amiga. Lá num bairro de Tupanciretã. Na hora de... Falei, paga um traguinho. Tava lá no boteco e tal. Claro, bota o trago para ele aí. Tá, o traguinho e tal. Aí ele pegou o traguinho. Aí ele disse assim, bicho velho, se tu não pagar esse traguinho, eu não ia votar para ti. Eu digo, boto de volta o trago. Não vou te pagar. Me mandou botar de volta mesmo? Mandei botar de volta. Digo, não vou te pagar para te aprender a não ser sem vergonha. Eu ia perguntar. Esta relação eu não quero criar, mas essa relação as pessoas tratam. Ela existe. Ela é uma realidade. realidade. Depois que eu virei deputado, as pessoas me tratam assim. Eu tenho que resolver, as pessoas querem que eu resolva o problema da passagem dele. Agora há pouco aqui, então, eu chego no meu gabinete, tem uma pessoa plantada lá que quer falar com o deputado. Eu vou no banheiro, já volto, cheguei, entrei, vou ter várias reuniões seguidas, eu vou primeiro no banheiro para não sair no meio da reunião. E sabia que tinha que depois gravar o programa aqui, né? Então, fui no banheiro, quando eu saí do banheiro, ele já veio me acompanhando. Eu quero a passagem. Digo, lamentavelmente, isso eu não faço. Isso eu não tem conversa. Não, mas eu preciso, etc, etc. Olha, não, é isso aqui. Porque se eu fizer para um, amanhã tem 3 na fila. Eu fizer para os 3, depois tem 5 na fila. Eu não sei como é que meus colegas fazem. Eles devem ter um método para fazer isso, né? Mas eu acho que isso, no meu caso, deteriorou a minha relação com as pessoas. É uma relação de paternalismo que o senhor não concorda. Não quero fazer. E nunca aceitou durante os 4 anos de Nunca mandato. aceitei. Nunca aceitei. E isso as pessoas às vezes não entendem, porque acham que isso é normal o deputado, o parlamentar fazer. Tá, mas não valeria a pena o senhor pagar uma cervejinha, pagar um traguinho, dar uma passagenzinha, continuar aqui e continuar trabalhando na Assembleia em favor dos movimentos que o senhor defende? Mas isso é outra coisa. Talvez outros tenham mais jeito de fazer isso e consigam fazer isso de forma mais coerente. Eu não consigo. Eu tenho dificuldade. Quer dizer, é pessoal, então. Pessoal. Eu não tô, por isso que eu não estou dizendo, vou apoiar pessoas, sabe? Eu acho que é importante nós estarmos representados aqui dentro. Eu acho que nos próximos anos os movimentos sociais vão ter que valorizar muito mais a atuação popular e menos a atuação institucional. Eu acho que a institucionalidade no país está muito viciada. Eu acho que ela tem que passar por uma transformação muito profunda. Eu acho que nós vamos viver uma crise de representação política muito profunda nos próximos anos no país. Eu acho que a Constituição de 88 e o formato que a institucionalidade política ganhou com a Constituição de 88 está se esvaindo, está se esgotando.
na minha visão, ela está se deteriorando. A capacidade de representação das estruturas políticas vão ser cada vez menores. A distância entre a necessidade do povo e a capacidade de gestão do Estado vai ser cada vez mais distante. Tá certo? Então, eu acho que nós vamos ter que garantir que o povo se organize para criar uma nova institucionalidade no país. E eu vou me envolver nisso profundamente. Só que eu acho que é muito importante que tenha pessoas boas, pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas qualificadas. E eu acho que tem outros muito mais qualificados do que eu. Eu, por exemplo, os debates em plenário, se vocês olharem, eu quase não participo. Tá certo? Por quê? E principalmente quando entra, porque eu acho que não está havendo debate em profundidade, sabe? Quando entra o debate, assim, sabe? Tudo que um grupo disser pode estar cheio de verdade, mas não vai ser verdade. Tudo que o outro grupo disser pode estar cheio de verdade, É e não vai ser tendencioso, verdade. cada um puxa para o seu lado. Não vou dizer que seja tendencioso, porque eu não quero fazer um julgamento moral do que acontece. Eu acho que vira muito defender posições e em cima de questões que não são as fundamentais. Acho que seria muito bom nós pudéssemos ter grandes debates, que o parlamento perdeu um pouco isso, sabe? Grandes debates de grandes questões. Isso eu acho que tem pouco. E quando tem, é em cima, vamos, porque o orçamento participativo do governo Olívio era muito bom. Não, o orçamento participativo do governo Olívio não prestava. O que é bom é a consulta popular do governo Rigoto. Não, mas a consulta popular do governo Rigoto não vale nada. O que vale, entende? É um exagero. Nem Exagero isso, para todos os nem lados. aquilo. E eu não consigo fazer o debate neste patamar, nesse nível. Provavelmente uma limitação minha, tá certo? Talvez... E qual é a diferença que tem? Depois a gente volta a essa sua localização no partido entre o orçamento participativo e a consulta popular, só para o telespectador entender o que se passa. O orçamento participativo era uma forma de consulta que o governo Olívio fazia da população para saber quais as prioridades devia incluir no orçamento. Através da participação popular, que implicava muitas reuniões, muito debate, formação de comitês por município, por região e por estado, que ajudava a Secretaria de Orçamento e Finanças e o gabinete do orçamento participativo a definir aquilo que o governo mandaria para a Assembleia como o orçamento do ano seguinte. Né? E a consulta popular? A consulta popular é uma consulta que o governo faz através de voto, através de assembleias nos municípios, dos principais prioridades que o governo quer para o ano seguinte. Mas é uma reunião, é uma consulta, é um pouco diferente o processo de participação popular. Os dois têm seus méritos. Concorda, Rudimar? É diferente? Eu acho que Ou existe só uma muda o nome? diferença. Não, eu acho É que bem existe diferente. uma diferença. O Eu método, participo. eu acho. O método é é diferente. diferente. O método é diferente. O método é diferente. É bem Agora, o diferente. orçamento participativo era muito criticado porque era muito ligado ao partido, me parece, né? A crítica maior era porque eram muitos militantes do PT que participavam como se fosse uma coisa fechada. E tinha marca, né? Tinha marca do Tinha a PT. marca do partido, exatamente. É que a militância do partido se envolvia no OP. Isso é verdade, tá certo? Mas a população vinha em grande quantidade. Não dá para negar isso. Aliás, né? deputado, tudo que o PT faz, não sei se o senhor concorda, estou lhe questionando sobre isso, tudo que o PT faz tem a marca do PT, né? Mas isso é uma coisa positiva. Eu não vejo como negativo. Né? Isso, aliás, foi sempre um grande valor do PT. Né? E fazer isso abertamente, fazer isso à vista da população, a população pode julgar. Acho que quanto mais transparência tivermos na política, Rudimar e Conte, melhor. Quanto mais transparente for, melhor. Quer dizer, Mas agora que houve problemas, aquelas denúncias de corrupção, aqueles problemas do governo federal, de repente isso também não deixou uma certa marca do PT também? eu acho que foi acho que foi bom que veio a furo. Porque não é um problema do PT, é um problema da política nacional. Né? Infelizmente, para mim, pessoas do PT, setores do PT, fizeram e caíram. Tá certo? Também não é tudo que se diz que agora todo o PT está enlameado. Eu boto minha vida para quem quiser julgar, quem quiser varer, revirar. Então, isso é o PT. Né? Então, Mas o governo federal ficou marcado. eu acho que setores do governo ficaram marcados, sim. Acho que setores do governo ficaram marcados. Agora também tem uma coisa. Mas por que setores Mas- do governo, deputado? Não, porque não atingiu todo o governo. Aham. Não, assim, quando se sabe que o comando do governo estava envolvido. Não foi provado. Para mim, inclusive, não foi provado. Agora veja bem, né? Talvez nunca a imprensa abriu tanto, sabe, uma questão como essa. Porque no governo Fernando Henrique, várias CPIs foram bloqueadas. Né? Agora nós temos o caso da Vale do Rio Doce, por exemplo. Né?
a privatização da Vale do Rio Doce, para mim foi um crime de lesa pátria. Foi vendida por 3 bilhões e 400 milhões, e hoje o lucro líquido da Vale do Rio Doce por ano é 10 bilhões. Quer dizer, com 4 meses de lucro, paga toda a Vale. Foi feita uma avaliação dela agora para fins de valorização na Bolsa de Valores de Nova York. A avaliação dela é 40 bilhões de dólares, sem contar as jazidas. Quer dizer, foi vendida por 3,4 bilhões de reais e vale agora 105 bilhões de reais. E tem uma decisão judicial dizendo que o negócio foi ilegal. Quer dizer, essa na sua... E essa não veio para fora. É uma questão que ficou mal explicada do governo passado. Não veio para Ela fora. não teve características de escândalo. Essa foi a diferença, então. Não é porque a imprensa não escrafunchou, devia ter escrafunchado. Tá certo? Houve uma abafa ali em cima. E as outras privatizações. E a compra de votos para a reeleição do Fernando Henrique. Também não houve. A imprensa deu uma mexidinha ali e ficou por ali mesmo, né? Então, eu acho assim, ó, a mesma coisa que foi feita com o PT, devia fazer com todos. Devia escrafunchar tudo. Quanto mais transparência, melhor. Talvez o grande serviço no PT tenha sido justamente isso, né? Abriu uma ferida que, para mim, não é exclusivamente o PT. Inclusive, uma linha de raciocínio que eu faço é a seguinte, né? Uma linha de raciocínio que eu faço é que o PT, na verdade, era uma espécie de avalista do sistema político montado com a Constituição de 88. Porque todo o sistema político, ele tem uma reserva moral, né? Uma reserva moral e uma possibilidade de alternância. O PT era essa reserva moral e essa possibilidade de alternância dentro do modelo, né? Então, o povo experimentou Sarney, que é uma transição, tá certo? Saiu decepcionado. Experimentou o Collor, mandou embora, né? O do Topete lá, o Itamar, que aliás eu admiro, fez aquele tampão ali, botou o Fernando Henrique, né? Que saiu mal das pernas, né? E que é candidato de novo, quer ser candidato de novo. Eu não sei, se ele for candidato a síndico do prédio dele, não sei se ele ganha, né? Aliás, o peso... Ele está empatado com o Enéas, pelo que eu vi nas revistas. Isso aí. Então, saiu mal. E a figura que era o Fernando Henrique, né? Figura, sabe, na intelectualidade brasileira, de peso, de respeito. Não tínhamos muito o que dizer dele quando foi candidato a primeira vez, lembra disso, né? Tínhamos muito o que atacá-lo. Então... Senão que ele era ateu. Lembra quando ele concorreu à Prefeitura de São Paulo? Se danou ali. Não sei se isso é defeito, como é que não, isso é tem que respeitar a ideia de como as pessoas encaram a existência de um ser supremo, de um ser superior, de uma comunidade de amor, como eu costumo entender Deus, né? Isso é uma liberdade do ser humano. Mas são uma prova de que na época não tinha muito o que atacar. Hein? Não tinha. Isso é um direito dele, o que ele pensa né? Claro, se ele não respeitasse a religião. Então, o que o PT era? Dentro desse sistema, o PT era a possibilidade de alternância, do PT, através do PT, um governo do PT, ter uma outra política econômica e mudanças estruturais no país. Então, o povo experimentou todos, bom, agora vou experimentar o PT. Né? E do ponto de vista da ética na política, o PT também era uma reserva moral. Então, de certa forma, nesse momento, a população, eu acho que vai votar em massa no Lula ainda, sabe? Ele vai reeleger o Lula. Nós estamos, certamente o Rudimar também está prestando atenção, que eu sou na conjugação do verbo, no era uma reserva moral, era um modelo de ética, era mesmo, não é mais? Vamos dizer assim, na minha opinião, eu vou falar até mais como uma espécie de uma visão sociológica do que, eu acho que no imaginário da população era, tá certo? No imaginário da população. Por isso que, se o PT quiser, ele tem que resgatar isso. Tem que resgatar. E resgatar não com discurso. Quer dizer, nesse momento com não práticas, é mais. prática.
Nesse momento não é mais, maculou, tem que explicar. Tem que explicar, tem que retomar, tem que refazer, tem que mostrar que não tem é que reconstruir. isso. Alguns dizem que tem que refundar, quer dizer, são várias expressões que se dizem por aí. Eu já aposto que a gente tem que recriar a política a partir de um outro ponto de vista, que é dos movimentos sociais. Deputado, o senhor está dizendo aí, se eu não me engano, que ficou bem definido, assim, quer dizer, antes dessa crise e depois da crise, a política nacional muda, os governos mudam com essa crise, quer dizer, passa-se a ter uma nova... É um divisor de águas. Na minha opinião, é um divisor de águas. Mas os efeitos disso vão demorar um tempo a aparecer. Mas vão aparecer. Vão aparecer. Mas é certo que daqui para frente a população, o eleitor, está mais de olho, mais atento a essas questões. E os políticos também... Eu acho que está mais decepcionado. Eu acho que vai haver, na minha modesta opinião, estou dando uma opinião aqui, vai haver uma desmoralização do voto enquanto instrumento de transformação social. Já a partir dessa eleição? Eu calculo que para deputado vai ter em torno de 50% de voto branco, nulo e abstenção. Meu cálculo, assim, de percepção do que eu vivo, do que eu enxergo, do que eu noto. Sentindo as comunidades. Ouvindo o povo. Deputado, o senhor continua no PT mesmo, deixando de ser deputado? O senhor disse que se filiou há pouco tempo, em 2000, né? São 6 anos de filiação. O senhor continua no PT? Por enquanto não tenho nenhuma razão para sair. Eu acho que o PT muda o perfil dele daqui para frente. Tá certo? Ele muda o perfil. Eu não aposto mais no PT como um instrumento de transformação social. Mas aposto no PT como um instrumento de melhoria das condições de vida do povo, como um instrumento eleitoral, como um instrumento de ampliação da cidadania. Né? Mas a esperança que eu tinha no PT como um grande instrumento de transformações sociais do país, eu acho que ele esgotou essa possibilidade. Mas o senhor acha que o PT ainda é o partido mais próximo dos movimentos sociais, da população mais carente? Isso o senhor continua como um instrumento institucional, sim. Bom, antes o senhor se referiu a movimentos populares nos anos 70. Os anos 70 foram os anos dos movimentos populares. E houve uma divisão. O senhor fala em refundar movimentos populares daqui para frente. Não, eu falo em refundar a política a partir dos movimentos populares. Sim, refazer o movimento. O senhor vai se dedicar daqui para frente a outros movimentos populares? Então, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, né? Mas com mais intensidade. O parlamento me rouba muito tempo, né? Isso aqui eu sou tido como o deputado mais matão de sessão da Assembleia. O senhor é tido? Como o deputado mais matão Gazeteiro? Ele é o mais gazeteiro, não? É. Esse dado eu não tenho na mão aqui, né? Não, a Zero Hora publicou aí que eu sou o mais faltoso, para usar a palavra aí, né? Porque de fato me amarra. Eu procuro estar, às terças-feiras que tem votação, eu procuro estar. Nos outros dias, se tiver alguma tarefa importante na luta social, no movimento social, eu prefiro estar lá, tá? Não justifico, mostro. Quer dizer, isso é bem claro na sua cabeça, o senhor não vai porque tem outros compromissos. Não, e sempre justifiquei, não é problema nenhum. Mas eu quero dizer o seguinte, me amarra. Justificou como formalidade também, né? Porque não resolve, né? Não como formalidade, eu justifiquei para dizer, eu nesse momento, até para o público poder porque é uma possibilidade que temos aqui na Assembleia, né, de estarmos em outra atividade e justificarmos. Isso é uma possibilidade que o regimento abre, tá certo? Então Deputado, não é uma mera formalidade, não. O senhor concorda com essas críticas que tem vindo à imprensa de que os deputados têm que estar em plenário, têm que estar aqui dentro? Hoje eu ouvi de um colega jornalista aqui da Assembleia a seguinte avaliação: o jogador de futebol não tem que estar sempre dentro do campo, dentro do estádio, mas ele não deixa de ser jogador de futebol. O senhor acha que essa crítica é um pouco exagerada com relação aos deputados? Eu acho que o parlamento não é apenas o espaço das sessões. O parlamento é um instrumento de representação. Eu acho que não se julga os parlamentares pelo fato de estar ou não estar no parlamento, é porque tem características diferentes entre cada um deles. Porque a ação parlamentar é mais ampla, não é só aqui. É evidente que não. Isso é uma maneira um pouco, vamos dizer, um pouco reduzida. Mas tem que ser colocado em público, para o público também saber. Eu acho que o público conhece muito pouco o parlamento. O povo conhece pouco o parlamento. Talvez se o povo conhecesse mais o parlamento, certamente teria mais críticas, até mais fundadas, e talvez pudesse até mudar um pouco o perfil do parlamento. O senhor vai a reuniões de comissões? Vou, normalmente vou. Nessas aí o senhor não é o mais gazeteiro? Não, também não é assim, sabe? Eu seleciono um pouco também. Né? O que o senhor acha das reuniões de comissão? Eu acho a maioria pouco produtivas. Pouco produtivas, né? Por quê?
Não se discute em questões de maior profundidade. A presença dos parlamentares é pouca. A presença dos parlamentares assim, o parlamentar chega, assina, vai embora. Todo mundo tem muitas coisas que envolvem, então, normalmente, cada parlamentar aqui tem um foco, tá certo? Então, se tem uma reunião de comissão, onde o foco dele está colocado na comissão, é evidente que ele vai dar todo o peso, vai fazer um esforço para os outros irem também, etc. E tal. E eu não acho isso ilegítimo, quero dizer isso com toda clareza, não acho isso ilegítimo, acho isso correto, tá certo? Agora, talvez e aí eu acho que tem um pouco, talvez o parlamento tenha um pouco, e tem que ter para ter, né, mas um pouco de excesso de formalidade. Isso é uma das coisas também que eu digo não é o meu perfil, né? Simplesmente cumprir uma formalidade, eu faço um pouco a contragosto, né? Por exemplo, ir na comissão, assinar, bom, aí constou presença, fico lá 5 minutos e vou fazer outra coisa. Tenho dificuldade, simplesmente cumprir formalidade. Talvez um defeito meu. Para o senhor seria melhor não assinar, mas ir lá e participar e firmar a posição. Exatamente. E resolver alguma coisa. Ou ir fazer outra coisa de uma vez, né? E justificar porque estou fazendo outra coisa. Deputado, foram mais de 40 mil votos, né? Se não me engano. 44.849. Para onde vão esses votos agora que o senhor não concorre? E quem são esses eleitores? De onde vieram esses votos? Os eleitores, basicamente, são eleitores orgânicos dos movimentos sociais. Orgânico. Muito pouco voto, assim, espalhados, fora dessa organicidade. Muito pouco. Fiz uma campanha focada também, né? Sempre falei para todo mundo o que eu penso bem claramente, o que eu acho, para ninguém se iludir, para ninguém se enganar, né? O que são votos orgânicos? Né? Quem está organizado no movimento social, do movimento. Dos movimentos. Quer dizer, votos da militância, né? Dos ativistas. Da militância dos das bases. populares. No meu caso, não só da militância, da militância da base, né? Esse tempo todo de Já que o senhor falou nisso, os movimentos populares dos anos 70 são muito diferentes dos movimentos de hoje, dos anos 2000? Eu acho que tem muitas características diferenciadas, sim. Tem. Eu acho que tem muitas diferenças. Mas eles nasceram lá, né? Eles são um pouco uma sequência daquele período. Qual é o movimento popular que deu certo? MST. Mas deu certo? Deu. Eles continuam protestando e não têm terras ainda? Mas 300... Ou deu certo como movimento, como ativismo, pela participação? Olha aqui, ó, todo assentado do movimento sem terra é um favelado a menos no país. E são 350 mil famílias que estão vivendo em condições muito melhores do que viviam antes de serem assentados. Esse é o tamanho do MST hoje? 350 mil famílias? Assentadas, sim. 350 mil famílias e assentadas. E ao todo o MST tem quantas? No país inteiro. No país inteiro. Tem mais em torno de 150 mil famílias que hoje estão acampadas ou vinculadas. O MST começou em que ano, deputado? 79. 79? Na verdade, ele é fundado enquanto movimento em 84. Oficialmente fundado. Mas eu coloco que a pré-história do movimento começa com a ocupação da Fazenda Macalli, em 7 de setembro de 79. Ali, para mim, ali está a raiz do movimento, está a origem do movimento. E o que mudou esse movimento? Eu acho que o movimento sem terra, ele incorporou muitos elementos que ele não tinha no início. Ele continua sendo um movimento de questionamento do latifúndio, né? Que o latifúndio, para mim, é a grande chaga social desse país. O Brasil não resolve o seu problema social sem mexer e sem acabar com o latifúndio. Nossa grande praga é o latifúndio. Nós nascemos com esse problema, nós nascemos com as capitanias hereditárias, nascemos com a doação de sesmarias e continuamos com esse modelo até hoje. É um modelo excludente, é um modelo que concentrou população em poucas cidades, não esparramou a população pelo espaço geográfico do país. O nosso desenvolvimento social e econômico está bloqueado pelo latifúndio. O latifúndio é a grande chaga social do país. E o MST é o único movimento no país que se constituiu num longo prazo, com uma estratégia correta de avanço e recuo, avanço e recuo, avanço e recuo, que questiona esta base, sabe, das nossas injustiças sociais. Mas ele incorporou com o tempo a dimensão da educação. Hoje o MST é um grande fundador de escolas pelo país afora. O MST hoje é responsável por muito jovem pobre estar chegando em universidade, inclusive através de convênios que se criam com a universidade. O MST hoje influi muito na produção de alimentos do país. O MST criou um sistema cooperativo de produção interessantíssimo.
as primeiras agroindústrias de pequenos agricultores, pobres, com pouca formação, com pouco estudo, que deram certo, estão na base do MST. Não são as únicas, não são exclusivas, mas estão ali. E agora o MST incorpora a questão ambiental de maneira muito consolidada. Sabe? A questão ambiental no campo hoje é decisiva para o futuro da humanidade. E o MST está incorporando isso como elemento ativo da sua atuação. Quem participa do MST hoje, deputado? Quem participa do MST? Eu diria assim, o MST ele é multifacetário. Né? A grande base do MST continua sendo os camponeses sem terra. Que são quem? Quanto por cento? Olha, o Brasil, as últimas estatísticas que nós temos, damos conta que o Brasil tem 8 milhões de camponeses. Né? Porque até pouco tempo atrás, 8 milhões de agricultores de pequeno porte, né? Até pouco tempo atrás se falava em 4 milhões e 700 mil. Acontece que tem uma deformação estatística. Hoje, uma cidade de pequeno porte, quando a lei orgânica do município diz que aqui é o perímetro urbano, o IBGE vai pesquisar quem mora dentro do tal perímetro urbano, ela inclui como urbano. Né? Mesmo que ele viva exclusivamente da roça. Aqui em Porto Alegre, não existe área rural em Porto Alegre, só existe área urbana em Porto Alegre. Né? Só que Porto Alegre tem camponeses, que produzem pêssego, que produzem hortigranjeiros, produzem verduras, sabe? Mais variados tipos, produzem mel. Lá na Vila Nova? Inclusive. Em outros lugares também? Mas pelos dados são considerados Urbanos. A população urbana. Exatamente. Quer dizer, é uma distorção. É uma distorção. Uma distorção estatística, né? Uma deformação estatística. Pequenas cidades, eu poderia dar um exemplo de Braga, no norte do estado, né? Também chamada de República Socialista de Braga. Uma vez era chamado quando Alberi Mavi foi prefeito lá. É verdadeiro isso, né? É verdadeiro. E cabia ser chamada de República O Socialista? Alberi Mavi naquele tempo ele tinha uma visão muito progressista da administração de uma cidade, de um município. Inclusive foi um dos primeiros orçamentos participativos do Estado, né? Alberi Mafi, que até hoje está no PMDB. E por que desapareceu essa República Socialista? Não conseguiu ter, uma coisa muito isolada, não conseguiu ter segmento, embora na cidade tenha marcas ainda da administração do Alberi, né? Ele se formou na Unijuí. A Unijuí naquele tempo era um grande centro de formulação de ideias diferenciadas, de como entender a sociedade, né? Então, mas para dar o exemplo de Braga, que eu estava dando, em Braga tem muita gente que vive exclusivamente da roça, mas mora no perímetro urbano. Então os últimos estudos de estatística, né, que um grupo de professores da USP, da Unicamp tem trabalhado, mostra que somos 8 milhões de camponeses. Desses, não 4 é esse, milhões, deputado? só para dar o dado para o Rodimar, desse Rodimar, 4 milhões, tá certo? Ou não tem terra, ou tem pouca terra. Ou, e aí tem um outro detalhe, famílias, né, camponesas que têm os filhos que querem continuar no campo, porque a família tem 10 hectares, 15 hectares, né? Não tem como dividir mais, já dividiu ao extremo, né? Então, esse é o principal público do Movimento Sem Terra, são camponeses sem terra. Agora, cada vez mais, à medida que o desemprego estrutural se amplia nas cidades, nós tivemos muito êxodo nos últimos 30 anos no Brasil. Muita gente que estava no campo veio para a cidade e agora não tem mais saído na cidade. Principalmente uma população de mais de 40 anos que não consegue mais, é demitido e não consegue mais um emprego porque a indústria prefere pegar pessoas mais jovens. E tiveram uma experiência de campo, conhecem o campo e querem voltar. Então isso hoje também faz parte de uma base social do MST legítima, na minha opinião. Eu tive já alguns debates na imprensa que as pessoas me dizem assim, não, mas espera aí, esse não é mais colono, não é mais sem terra. Né? Ou então diz assim, o cara que não é colono não pode voltar para a roça. Eu digo que isso é um preconceito que se estabeleceu. Porque se o cara é colono, tá certo? É camponês, é agricultor, e ele sai de lá e vem assumir uma profissão urbana, ninguém diz nada, né? Acha normal. Agora, se ele quer voltar... Por que o inverso não pode ser verdadeiro? Mas, deputado, o MST é muito criticado por haver pessoas infiltradas
num movimento que não seriam colonos, que não seriam agricultores. Qual é a realidade disso? Até onde isso é verdade? Isso não é verdade. Isso pode ter um ou outro caso muito isolado. O que as pessoas se referem muito é esses ex-agricultores, vítimas do êxodo rural e que agora são vítimas do êxodo urbano. Tá, e aqueles que dizem... Isso é um percentual, inclusive, não é um percentual que cresceu nos últimos anos, é verdade, mas não é um percentual. E que eu acho legítimo, que acho um direito deles. Porque se a economia lhes desse um emprego estável na cidade, eles não reivindicariam mais terra. Tá, e aqueles que dizem que o MST é um movimento de desordeiros? Estão equivocados. Estão totalmente equivocados. Estão errados. Não é, sabe? Desordeiro, pessoas desordeiras, pode ter em qualquer lugar. Qualquer lugar. E pode ter um ou outro no MST também. Pode ter. Inclusive, a disciplina dentro de um acampamento é uma disciplina muito rígida. O pessoal mesmo diz, né? É mais ou menos como um quartel. Normas que eles mesmos se estabelecem. Mas nos movimentos, é que se associa isso tudo, e o senhor certamente entende o que eu estou lhe dizendo, o fato de se trancar ruas, de se invadir propriedades, quer dizer, que é uma coisa assim que, por mais legítima que possa parecer, atinge aos demais, né? Mas quando o arrozeiro tranca a entrada do país para arroz importado, né? Do Uruguai, etc., os arrozeiros, que são grandes proprietários, trancaram durante vários dias, trancaram caminhões e não se disse a mesma coisa deles. Que, na verdade, para mim tem um preconceito de classe nessa afirmação. Porque evidente que um movimento social, quando vai fazer suas reivindicações, ele se expressa da forma que a conjuntura às vezes exige. Às vezes tem que fazer uma manifestação mais forte, mas isso os arrozeiros também fizeram. Isso outras categorias, eu me lembro de anos atrás, quando os caminhoneiros fizeram manifestações, foram fortíssimas também. Os professores trancam ruas. Os professores também trancam rua. Tá certo? Então, as categorias sociais, a França agora, porque é um dos países ditos mais civilizados do mundo. Quando a população sentiu que tinha uma lei que os feria, a população inteira foi para a rua. Desordeiros? Não. Agora, reivindicando. Eu acho que essa ideia da desordem, né? Eu me cheira muito aquilo que o bispo falecido hoje, Dom Helder Câmara, dizia, né? Que a pior desordem é a desordem estabelecida. É a desordem das relações sociais que deixam uma grande massa na miséria e um pequeno grupo privilegiado. Agora, existe um outro rótulo que foi dado ao MST, que é o da violência também, talvez em função daquele episódio da foice na esquina democrática com aquele brigadiano. Também se criou essa imagem de que o MST às vezes exagera na violência também, nas relações. Aquele caso eu escrevi um livro, né? Ali se teve violência, foi do outro lado. Como é que era o nome do seu livro, deputado? Uma Foice Longe da Terra. Uma Foice Longe da Terra foi editado em que ano? Foi editado em 1990. 1990. Editora Vozes. E aí, qual é a sua percepção, qual é a sua visão disso, passado todo esse tempo, sobre aquele episódio? Que foi... É um episódio lamentável. Lamentável, lamentável, né? Lamentável. Inclusive, o soldado que morreu era um aliado nosso. Era um aliado do movimento. Então, mais lamentável ainda. Mais lamentável ainda. E não aconteceu no foco do conflito. Inclusive, o conflito totalmente absurdo e estúpido, por uma ordem de um coronel aqui na praça, eu documentei isso tudo na época, por uma ordem de um coronel aqui na praça, quando estava havendo uma negociação dentro do Palácio Piratini com o governador na época, Simval Bazelli. Estava havendo uma negociação em andamento. E aí, no momento que tinha havido avanço, né? E, inclusive, estava havendo avanços. Inclusive. Aí manda detonar bomba de gás lacrimogêneo em cima do pessoal aqui no meio da praça, com a praça toda cercada. Foi um esparramo de gente. Foi uma guerra. Uma batalha campal. Que saíram mais de 20 agricultores feridos, inclusive feridos graves. Aí, sem saber do que está acontecendo, o Valdeci, lá na Rua da Praia, que não tinha nada a ver com aqui, os agricultores fugindo para dar aquele tumulto ali, e os agricultores passam lá na Rua da Praia, e batem num carro da Brigada Militar, enraivecidos com a Brigada Militar, chutando, dando pontapé, batendo com as foices em cima
do cara da brigada, e o brigadiano foi tirar satisfação com eles. Quem é o Valdeci? O Valdeci foi o soldado que O morreu. soldado que morreu. Né? É, porque nós temos que recordar isso também, né? Já faz um bom tempo. Então, essa imagem, claro, e aí ficou se martelando nisso o tempo todo. 6 pessoas foram condenadas. E a grande As 6 pergunta- pessoas condenadas não tinham nada a ver com o fato estrito ali. Né? mas E a foram grande condenadas. pergunta, por que uma foice num movimento pacífico? Essa é a pergunta que não quero calar até hoje, né? Porque a foice é um instrumento de trabalho. Ah, Quando o senhor vê alguém com uma foice, o que o senhor pensa? é um camponês. É um camponês. É um camponês. Sempre é um camponês. É sempre um camponês. A foice é um instrumento de trabalho. E é evidente que você está mostrando a foice para dizer que ela não está podendo cumprir o seu devido papel. Tá podendo A ser foice usada. inchada. Não está podendo ser usada. O MST se recuperou desse episódio? Sim, se recuperou. Se recuperou, embora sofreu um bombardeio ideológico que durante muito tempo, e até hoje está marcado isso na população, mas se recuperou. Mas, de certa forma, este clichê, esta pecha, ela continua muito forte, ligando sem terra à baderna, à violência, etc. E isso, como diz muito bem o filósofo Platão, grandes calúnias não se destroem em pouco tempo. Tá certo? E assim, e as pessoas têm que fazer, quer dizer, se dizer assim, ó, é tudo um monte de anjinho, eu digo, não, olha, não é, é gente, é gente. Eu me lembro que uma vez, alguns fatos, né, nos primeiros tempos que estavam nos acampamentos, etc., eu estava numa reunião de freis. Aí os freis pediram para explicar o que estava acontecendo, como é que era e tal. Aí um frei disse assim, mas Sérgio, não dá briga entre eles lá no acampamento? E nós todos freis somos uma bela formação, somos todos pacifistas e tal. E eu disse, claro, Frei, não tanto como entre nós, mas dá. E os freis são todos pacifistas? Tem que ser, né? Francisco de Assis foi um pacifista. Deputado, o senhor falava há pouco da questão do regime quase que militar dentro dos assentamentos do MST. Não é regime militar, eu digo assim que as normas Em são termos de rígidas. organização. Hã? Em termos de organização, digamos assim. Tem que ser, num acampamento tem que ser. Num assentamento afrouxa, né? Mas no acampamento tem que ser. Tem que ser porque... A diferença entre acampamento e assentamento é? O acampamento, o pessoal está aglutinado em função da luta para chegar na terra, é provisório, sabe? Por exemplo, o pessoal exige, para quem vem acampar, o pessoal exige que traga, por exemplo, uma folha corrida da justiça. Tá certo? Se alguém tiver problema sério com a justiça, eles não aceitam dentro do acampamento. Tem um regimento interno, se as pessoas não cumprirem, por exemplo, teve até, às vezes são coisas interessantes. Teve um menino que saiu denunciando, e a imprensa deu grande destaque, há pouco tempo atrás, lá em Coqueiros do Sul. O menino foi expulso do acampamento porque tentou estuprar uma garota. Uhum. Foi comprovado, fizeram a reunião da comissão de disciplina, que eles têm internamente, e expulsaram. Eu mesmo disse para o pessoal, vocês falharam, deviam ter levado na polícia direto, né? Tá certo? Deviam ter levado na polícia. Só que o pessoal não acredita muito nas instituições, então acabaram expulsando, que vai embora, que se vira, não incomoda aqui no acampamento. Esse moço foi para a imprensa e ficou denunciando todo mundo, passou por verdade. Ele foi expulso porque tentou estuprar. Então tem normas internamente, mas não quer dizer que todos sejam anjos, que todos sejam bonzinhos. Não, são pessoas. Porque lá reflete a sociedade. Claro, só que lá tem todo um esforço educativo, tem todo um esforço formativo, né? O MST é um grande educador. As pessoas conhecem pouco o MST. A sociedade conhece pouco o MST. A imprensa, quando transmite algo do MST, transmite a partir de um filtro, de um clichê já pré-estabelecido. E eu que vivo com eles, Mas faço aí esforço não para dar um existe, testemunho. deputado, um erro na dinâmica do movimento de ele parecer sempre um instrumento de protesto. Quando o MST tranca as ruas, evidentemente, de novo estão aí trancando as ruas, essas coisas assim. Talvez não fosse o caso de dar uma reorganizada no sentido de ficar mais simpático? Mas daí a nossa querida imprensa não divulga. Por que Conte, Prodimar, por que o sucesso dos assentamentos nunca aparece? Porque aqui pertinho tem um assentamento, um modelo que o mundo inteiro conhece, que é Charqueados.
Ninguém conhece. Tem uma agroindústria que funciona, e assim várias, em Pontão. Tupanciretã hoje, o povo onde eu moro, o povo dá graças a Deus que tem o MST lá, né, com as famílias assentadas, porque senão seria um caos na economia da cidade. Porque os latifundiários que só plantam soja estão totalmente quebrados, ano passado e esse ano. A economia do mundo está funcionando porque se formou uma agricultura familiar lá, uma agricultura camponesa, a partir dos assentamentos. Mas isso não aparece. Isso aparece lá. Lá as pessoas falam, lá as pessoas comentam. Mas para o grande público, isso, Mas isso acho que o senhor está sendo um pouco injusto com a imprensa sem querer defender. Eu mesmo já tive nesse acampamento, nesse assentamento, fiz matéria, já saiu no jornal, e as pessoas conhecem, mas talvez as pessoas deem mais importância quando é uma questão assim, invadiu a terra, parou o trânsito, é uma coisa que as pessoas dão mais importância, não é muito da imprensa isso. Comparativamente, O fato ruim chama mais atenção. Comparativamente, se dá muito mais destaque a essas situações do que outras, né? Normalmente, por exemplo, se tem situações, se fosse pegar qualquer grande empresa de Porto Alegre, tá certo? E fosse botar um foco, né? Fosse botar uma lupa de aumento em cima dela e todas as semanas divulgar uma coisa negativa que saísse dessa empresa, em pouco tempo ela estaria com a imagem totalmente rachada. Mas a imprensa não faz isso. Mas que o MST faz. Então, claro, isso acaba... E ele ainda resiste na sociedade como um movimento respeitadíssimo. Faz pesquisa de opinião, nunca abaixo de 30%, 35% das pessoas que apoiam nesse bombardeio sistemático. É porque a causa que ele defende é uma causa muito justa, muito correta, e porque ele criou outros canais de diálogo com a sociedade. Em tese, ela é maravilhosa, né? Ele criou na prática também é? Ele criou... Na prática tem de tudo, porque é do ser humano. Mas eu duvido que um movimento social tenha conseguido, sabe, recuperar a cidadania de tantas pessoas como o MST conseguiu até agora. Quando eu fui morar no assentamento em Encruzilhada do Sul... Quando o senhor fala cidadania, o senhor fala dignidade. Inclusive. Cidadania, eu digo sujeito de direitos, né? Condições básicas de vida. Quando eu fui morar no assentamento... Que são o que para o senhor? Educação, vestimenta, alimentação, moradia, alimentação, respeito público. Né? Normalmente é o que eu costumo dizer assim, quando eu falo do Sem Terra, alguém que passou pelo movimento Sem Terra, ele é um pobre que anda de cabeça erguida. Porque ele aprendeu que ele tem uma dignidade, que ele é um cidadão, que ele é tão dono do país como qualquer outro. Nem mais, nem menos. E isto se aprende nos acampamentos. E isto é um mérito do MST, sabe? Insofismável, inquestionável. Eu queria dar o exemplo de Encruzilhada do Sul. Quando eu fui morar no assentamento lá, a URGS foi lá, fez uma pesquisa e tal, fizeram levantamento. As pessoas assentadas lá. Média de escolaridade das pessoas acima de 14 anos. Média, 2 anos de escola. Média de escolaridade. Um tinha entrado no segundo grau, que tinha completado o primeiro grau, 3. Esse mais outros 2. O assentamento tinha começado em 94, eu fui morar lá em 95. Essa pesquisa foi feita em 99, acho que foi. 98, 99. As crianças abaixo de 14 anos que estavam lá, média de escolaridade, 4 anos. Quer dizer, tinham dobrado a escolaridade dos pais num período extremamente curto. E a principal briga dos pais lá no assentamento era: queremos uma escola para os nossos filhos, uma escola boa. Até me lembro que, para poder instalar a escola no assentamento, nós fomos morar lá, a pessoa nos deu a casa da fazenda para nós morar. E nós tivemos que sair da casa da fazenda para a escola entrar dentro da casa da fazenda, fazer uma outra casinha para nós de um lado lá. Então, isso eu acho que é importante. E eu sou apóstolo dessa causa. Bem, Frei Sérgio, nós queremos agradecer a sua presença, mas queremos, ao mesmo tempo, que o senhor venha aqui novamente nos contar se a sensação é do dever cumprido, se, enfim, o senhor está saindo de cabeça ereta, né? Porque, afinal de contas,
o mandato, como se vê, tem várias causas bem interessantes. Aí isso realmente representa os movimentos sociais. Antes né? de outubro tem que voltar aqui no programa. Pelo menos uma vez. Não, talvez depois de outubro que nós não teremos o problema de infringirmos normas eleitorais, tá vendo? Desde que o senhor não faça campanha política para ninguém, evidentemente. E se eu fizer, você depois corta. Mas aí já é complicado. Frei Sérgio Gorge, muito obrigado. Valeu, muito obrigado para vocês também. Muito bom, Rodimar, obrigado. Obrigado, telespectador do canal 16. Nós estamos encerrando mais uma edição do Parlamento. Fique aqui conosco.